Irmãos queridos, irmãs, nós vamos ler aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o final do capítulo, verso 22. Capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14 em diante, até verso 22. Carta à igreja em Laodiceia. Essa é a carta no tom mais grave de todas as cartas aqui descritas nesse texto de Apocalipse. O tom é gravíssimo. Não há nada a ser elogiado. Você vai ver comigo aqui. Justamente texto de Cristo dirigido a uma igreja colocada na mais rica das 7 cidades dessas descritas aqui, às quais nós fomos nos referindo nesses últimos domingos ao longo desse ano inteiro. Verso 14 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Outra vez, Cristo assumindo os termos que no Antigo Testamento, especialmente na profecia de Isaías, eram exclusivamente aplicados a Deus, o Todo-Poderoso, Javé, Yavé. Aqui Cristo se apresenta como sendo Ele mesmo o Deus, o Todo-Poderoso. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, te rogamos outra vez que tu nos assistas aqui, por teu Espírito que inspirou essa infalível palavra, de modo que o nosso coração receba da tua própria parte luz para compreendê-la em seus termos totais. Dá-nos ouvidos bem abertos, e a mim a possibilidade de refletir com meus irmãos e irmãs nessa noite, de modo que haja vida, graça, poder do Espírito do Senhor sendo vertido sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode caprichar muito mais nesse amém, por favor. Amém. Amém. Você viu que o texto começa dizendo: eu sou o amém. Estas coisas diz o amém. O Deus afirmativo, o Cristo cuja palavra é absolutamente verdadeira e infalível. O Deus que não volta atrás na sua palavra e nas suas promessas. Irmãos e irmãs, como lhes disse, essa é a carta mais solene das 7. A mais grave advertência composta aqui desse texto das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E aqui o que se passava é que toda a igreja havia sido contaminada por uma doença mortal. Diferentemente de algumas das outras igrejas descritas aqui, nós vimos em que havia alguns poucos blindados contra
um determinado problema, uma heresia séria e grave, perseguições acontecendo aqui e ali, essa igreja havia sido tomada por uma espécie de endemia grave, de uma septicemia espiritual gravíssima, que o texto vai descrever. Uma doença mortal havia alcançado a todos. Apesar de se tratar de uma igreja colocada numa cidade super rica, e tudo indica e tudo leva a crer que a própria igreja vinha sendo uma igreja muito próspera, no tom e na mesma linha, na mesma direção da prosperidade de Laodiceia, cidade riquíssima, cidade famosa por sua escola de medicina, por um certo pó frígio que tinha propriedades terapêuticas quanto aos olhos, uma medicina super avançada, cidade famosa por sua indústria de tecidos, de lãs de altíssima qualidade, especialmente uma lã de cor preta, finíssima, cidade avançada nas finanças, era um centro de comércio muito importante, no chamado Vale de Lico, onde concentravam-se 3 cidades, às quais Paulo dirigiu algumas das suas cartas. Lendo a carta aos Colossenses, a gente percebe que Paulo se dirigia também aos crentes da igreja de Laodiceia. Epáfras, seu companheiro, seu amigo de jornadas missionárias, possivelmente teria sido o fundador da igreja em Laodiceia. A pouco mais de 10 quilômetros da cidade de Laodiceia, havia a cidade de Hierápolis. E um pouco para norte de Laodiceia, também 10, 15 quilômetros, uma outra cidade, justamente a cidade de Colossos, mas nenhuma das duas tão rica e tão próspera quanto Laodiceia. Entretanto, o Espírito do Senhor, o próprio Jesus, denuncia aqui essa igreja como sendo uma igreja que padecia de gravíssima e mortal enfermidade espiritual. Torno a lhes dizer que o que chama muito atenção nesse texto é que aqui não havia sinais de perseguição vindo de pagãos, de gentios ou de judeus, de judaizantes. Não havia nenhuma ideia de problemas de dentro da igreja, de lutas, de brigas, de alguma coisa assim. Não havia aqui sinal de heresias sérias e graves. Não havia aqui na descrição desse texto algum problema associado a pecados graves, imoralidades escancaradas, nada disso, diferentemente de algumas das outras igrejas. Entretanto, Cristo denuncia aqui essa igreja como padecendo de uma doença mortal. E o que esse texto nos indica é a doença clara, óbvia, com os seus sintomas, de modo que eu e você vamos poder nos olhar à vista desse texto, a ver se a nossa vida não tangencia eventualmente esse tipo de chaga de enfermidade, mas o texto também apresenta uma causa fundamental para a contração dessa doença espiritual mortal e, finalmente, o remédio. E é isso que vamos ver aqui nesses próximos momentos. A doença dessa igreja é a que o texto indica na palavra de Jesus no verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja de crentes nominais, mornos, apáticos, um cristianismo superficial, frouxo, anêmico, sem graça, sem sabor, estéril, complacente, tépido. Diz o Senhor Jesus: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Por isso que não és frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vida de uma igreja de uma aparência opulenta e rica, de conquistas certamente especiais,
que poderiam indicar uma igreja pujante e cheia de vitalidade, mas por dentro absolutamente apática, como diz o Senhor Jesus aqui, morna, sem beleza, sem entusiasmo, sem avivamento, uma igreja dormente, uma igreja enfermiça por conta da sua apatia e da sua indiferença e da sua mornidão. Queridos irmãos e irmãs, seria possível que alguém que já tenha vivido com Jesus, uma igreja que já tenha vivido tempos de pujança, de avivamento, de fervura alta do ponto de vista da sua experiência espiritual, acabasse por viver um tempo assim? Sem dúvida, isto é absolutamente possível. Essa carta, como as 6 anteriores, se encerra com Cristo dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa dizer que ainda que você e eu nos estejamos padecendo exatamente nessa hora desse problema, dessa chaga, dessa enfermidade, ela nos pode alcançar. E é bom que eu ouça o que o Espírito de Jesus me tem a dizer numa noite assim. O Senhor, Ele diz, sentindo náuseas de uma igreja morna, sentindo repulsa. O texto é o mais forte de todos eles. Uma palavra usada no Antigo Testamento em que Deus declara odiar a adoração daquela igreja, daquele povo, falando de Israel: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cristo declarando-se nauseado por conta da mornidão da vida daquela igreja. Queridos irmãos e irmãs, quais são os sintomas clássicos, típicos, que esse texto descreve de uma igreja, de uma vida espiritual que começa a se tornar morna, sem graça, sem vida? Primeiro sintoma óbvio, segundo a descrição do texto, é uma vida espiritual infrutífera, estéril, sem sabor. Interessante que vários dos comentaristas aqui indicam que o que se passava do ponto de vista da geografia, da situação de Laodiceia era o seguinte: Laodiceia era uma cidade super rica, que tinha se dado ao luxo de, no ano 60 depois de Cristo, depois de um terremoto devastador ali pela região da Ásia, da Turquia, onde Laodiceia com outras igrejas se situava, outras cidades, devastou a cidade quase toda, mas de tão rica que era a cidade, Laodiceia se deu ao luxo de abrir mão dos recursos do Império Romano e bancou ela própria a sua reconstrução. Cidade opulenta, cidade rica, cidade próspera, diferentemente de Hierápolis, que ficava pertinho, e de Colossos. Mas acontece que o que faltava em Laodiceia era abastecimento de água, era suprimento de água. E os estudiosos de arqueologia e dos próprios registros históricos indicam que a engenharia daquela época havia construído aquedutos que traziam água das fontes térmicas, quentes, terapêuticas de Hierápolis e que desciam para suprir Laodiceia. Colossos não padecia do problema da falta de água. Tinha lá também fontes frias, refrigerantes, de águas de excelente qualidade. E o que acontecia é que o percurso feito por este aqueduto das águas termais de Hierápolis até Laodiceia faziam com que a água que chegava a Laodiceia chegasse morna, intragável, desprovida das suas melhores propriedades minerais, carente de um retratamento para poder ser consumida e ser de utilidade. E Cristo usa desse exemplo para dizer: vocês são estéreis, mornos, nem a água fresca, fria de Colossos, que refrigera, que abençoa,
que refresca o coração e a vida, nem as águas termais de Herápolis com suas propriedades de cura. A vida de vocês é uma vida estéril, morna. Irmãos e irmãs, primeiro sintoma clássico da mornidão espiritual é a esterilidade da vida. A vida que não produz, a vida que não leva ninguém a Jesus, a vida que ao invés de atrair os outros para Cristo, causa repulsa, causa náuseas. Eu sei que é duro dizer que eventualmente um crente que se apresenta como crente em Jesus não causa atração, mas há algumas vidas exatamente assim, pelo modo como vivem, pelo jeito como falam, pelos antagonismos que criam, pela falta de amor, pela falta de compatibilidade entre a fé professada e a fé efetivamente vivida, causando, ao invés de refrigerar a alma de alguns e de outros, causando repulsa e distanciamento, esterilidade. O texto diz: tu és infeliz, tu não és o bem-aventurado de Mateus capítulo 5, os felizes descritos ali por Jesus. As águas da vida são mornas, criam náuseas, são bonitas, e o texto de muitos historiadores indica que as águas que desciam de Herápolis na direção de Laodiceia produziam um visual especialíssimo, mas as águas chegavam a Laodiceia absolutamente intragáveis, produzindo repulso e náusea. Vida estéril, vida sem sabor, vida que não atrai, vida que repele, é sinal evidente de espiritualidade morna. O texto indica um outro sintoma típico dessa condição, dessa triste situação. Pois dizes, verso 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se o primeiro sintoma indicado nesse texto é a esterilidade da vida, a falta de atratividade que a vida de uns e de outros pode produzir. Segundo sintoma é um ar presunçoso, de orgulho, traços de arrogância muito presentes nessa declaração daquela igreja, daqueles crentes. Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Presunção que pode assumir ares de piedade de alguns crentes, de algumas crentes, de alguns cristãos, de algumas igrejas que se declaram completos em si mesmos, orgulhosamente autossuficientes e autossatisfeitos. Pois dizes, estou rico e abastado. Gente que começa a falar muito das suas conquistas pessoais. Coração que se gaba daquilo que produziu na sua vida profissional e pessoal. Coração que se vangloria das suas conquistas no próprio desenvolvimento do ministério dentro do reino de Deus e da igreja. Pois dizes, estou rico e abastado. A incapacidade de prosseguir entendendo que sua vida é interdependente, como ouvimos hoje aqui pela manhã. Eu não preciso de coisa alguma. Como assim? Como um crente pode declarar-se satisfeito com as suas conquistas, com o seu estado pessoal, para dizer assim, eu não preciso de você, meu irmão, minha irmã, eu me basto a mim mesmo, eu não preciso da igreja, eu não preciso nem da graça de Deus em Cristo. Declarações que denunciam o estado de mornidão espiritual. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de Cristo ou da igreja. Gente do lado de dentro e do lado de fora da igreja que diz, bom, dado que minha vida compõe um currículo, moralmente falando, absolutamente ilibado, certo, reto, eu não preciso da igreja, não preciso de Cristo.
Eu sou bom pai de família, boa mãe de família, bom profissional, ético, cumpro os meus deveres todos. Então, para quê a intervenção de Deus na minha vida? Piedosamente, alguns crentes podem cair no mesmo pecado e no mesmo problema. E nem sabes, diz o texto, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A presunção, o orgulho, traços de arrogância, de autossuficiência que podem se instalar no coração de alguns crentes, de algumas crentes, de algumas igrejas, sobretudo diante do sucesso da própria vida, do próprio ministério, da sua carreira pessoal, em tempos de vacas mais gordas. É denúncia de um estado de mornidão. Nem sabes, incapacidade de fazer autocrítica, de olhar-se como publicano diante de Jesus, como aquela mulher da vida, prostituta, que foi à casa de Simão, fariseu, regou os pés de Jesus com as suas lágrimas, derramou nardo puríssimo nos pés do Senhor, como Maria fez, da mesma forma, dizendo-se pecadora, reconhecendo a sua própria condição, capaz de, diante da graça e da luz de Jesus, criticar-se, reconhecer-se pecadora. Não era o caso desses crentes e dessa igreja. E nem sabes quem de fato tu és. Tu estás cego, incapaz de veres tua própria condição. Interessante que essa perda de espírito autocrítico é frequentemente acompanhada de um espírito supercrítico, de uma aguçada capacidade de criticar a vida dos outros. Mesma raiz, mesmo sintoma de mornidão espiritual. Terceiro sintoma que esse texto apresenta e que Cristo denuncia, indicativa de uma experiência morna nas suas relações com Jesus. O seu bem-estar, ou seu mal-estar, como crente, como igreja, acabam sendo derivados do que se tenha ou do que não se tenha em caixa, no bolso, na conta corrente, no inventário das realizações pessoais. Gente que conquista, mesmo na igreja, e que começa a sutilmente depender dessas conquistas para o seu próprio bem-estar. O texto diz: estou rico e abastado. Implícito neste termo e nessa frase está: porque eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Aqui a indicação de que, de fato, o bem-estar, a sensação de estabilidade, o conforto, a paz que aquela igreja vivia, que aqueles crentes viviam, era diretamente derivativa da sua condição de ricos e de abastados. Muitas conquistas em Cristo, um inventário de longas realizações que lhes davam estabilidade na sua conta corrente espiritual. Para alguns, esse sintoma aparece quando a temporada de vacas magras se instala nas suas vidas. Algum fracasso pessoal, algumas perdas pessoais graves e sérias, mas que são acompanhadas de um estrago emocional, espiritual absolutamente devastador e desproporcional às perdas em si. A indicação de que no final e ao cabo o bem-estar era decorrente daquela conta corrente de realizações de vida, ou de recursos financeiros mesmo, e materiais, como era o caso daquela cidade e daquela igreja, em caixa. Qual era a causa dessa doença mortal? Que enfermidade era essa? Que causa? De onde veio isso? Acompanhada desses sintomas que lhes mencionei aqui. Uma vida infrutífera, que causava, ao invés de atração, repulsa. É Cristo dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguns crentes que vivem uma vida tão sem graça, tão sem sabor,
que se tornam como que uma água imbebível, insuportável, intragável. A presunção, o orgulho, os traços de arrogância, de autossuficiência, que podem ser mais escancarados ou mais sutis. Uma alma que não vibra com as conquistas dos outros, que não vibra com a adoração, justamente porque está tão autocentrada que não tem a menor possibilidade de vibrar com as conquistas alheias, menos ainda em chorar com as dores dos outros, porque não existe reserva emocional e espiritual para vibrar com qualquer coisa que não sejam as suas próprias questões, a sua própria agenda. A falta de paixão, a falta de vibração na caminhada com Jesus, a falta das lágrimas, do coração que se sensibilize com Deus, com a oração, com a palavra de Deus, com as suas promessas, indicação de que o germe, o veneno da presunção, do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, mesmo no coração daqueles que um dia foram dos melhores e mais fervorosos crentes em Jesus, começa a se instalar. Bem-estar ou mal-estar, dependentes das circunstâncias, melhores ou piores, um estrago enorme na sua vida pessoal, quando as coisas não vão bem, indicação de vida morna com Jesus, causa primária e essencial. O Senhor deixou de ser o centro da vida. Cristo, para a vida desta igreja, não era mais o centro, não era mais a base de sustentação das suas experiências pessoais. Haviam se afastado do trono da graça, tanto conquistaram, tanto prosperaram, tanto avançaram, que de maneira sutil, muito provavelmente de maneira sutil, quase imperceptível, o eixo de convergência das suas vidas deixou de ser Jesus. Deixaram de depender da graça, deixaram de depender do poder do Espírito do Senhor, deixaram de confiar na graça à vista da sua insuficiência, deixaram de se perceberem como sendo insuficientes para avançarem na sua vida sem o poder de Deus e sem a força da sua graça. Não preciso de coisa alguma. Alguém que se afastou do trono da graça. Sem a graça, sem o poder do Espírito do Senhor, você e eu estamos, como o texto indica, miseráveis, pobres, cegos e nus. Por que a mornidão pode alcançar a vida de um crente, de uma crente, como a minha vida, a sua vida, a vida da nossa igreja, da nossa comunidade? Cristo deixa de ser o centro da vida. E algumas causas subsidiárias que levam a essa falta de foco da nossa vida pessoal. O que a gente poderia chamar de maldição das bênçãos. Essa igreja foi tão abençoada na linha da prosperidade daquela cidade, que o que deveria ser bênção sobre bênção, acabou por ser na sua vida um laço. Alguns conquistam tanto, que acabam deixando de confiar em Jesus, que lhes deu a vitória, a graça das conquistas, incluindo aquelas que se dão no ambiente do reino de Deus de maneira direta, e o que era bênção, passa a ser ídolo, passa a ser motivo de dependência, e a rocha muda de lugar, deixa de ser Cristo, a rocha, a vida. Meu olhar deixa de ser conduzido para Jesus, o autor e consumador da minha própria fé, e passa a olhar para aquilo que eu mesmo conquistei, com os meus esforços e com minha capacidade pessoal. Perigoso sucesso, palavra especialmente dirigida a quem faz sucesso na sua vida pessoal, profissional, e as igrejas de sucesso. Amores concorrentes. Cristo
na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, indica que uma das sementes havia caído entre espinhos, e Jesus interpreta o quadro dizendo: ela cai entre espinhos, ela nasce, mas quando começa a florescer para produzir bons frutos, os espinhos a sufocam e fica infrutífera. E Jesus interpretou esse quadro dizendo que os espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Amores concorrentes, coisas boas que a gente recebe na vida, que demandam nossos cuidados pessoais, mas que não podem assumir o lugar do máximo amor da nossa vida, dirigido a Jesus, dirigido ao próximo. Um super amor a si próprio, um cuidado excessivo com a sua própria vida, acaba produzindo esse desfocar da nossa vida na direção de Cristo, como centro de convergência da minha vida. Você sai da graça, você se afasta do trono da graça. Sabem que isso pode acontecer com a vida de gente muito operosa na igreja, e aqui eu quero dizer para vocês que se envolvem no trabalho da igreja com ânimo, com dedicação, com fervor, com paixão, que um perigo ronda a sua vida. São os desgastes que se passam justamente no ambiente eclesiástico. Quando você se entrega, quando você se doa, quando você não é reconhecido na medida daquilo que você produziu, contribuiu e fez. E alguns parece que ligam o seu coração antes cheio de paixão, de fervor, no que a gente poderia chamar de modo morno. Você recua alguns passos, ou vários passos, e diz: bom, dado que eu não recebi o devido reconhecimento, eu me feri, me frustrei nesse ambiente, nessa seara, é melhor eu ficar mais distante, viver uma vida mais tépida, mais morna, menos quente, menos fervente, menos vibrante, menos engajada. Estresse típico de quem se envolve com as causas de Deus e leva às últimas consequências a sua chamada pessoal e missionária. Cuidado para você não passar por esse problema, não ser consumido por essa doença, que no final das contas só nos envolve, só nos faz submergir, se o centro da minha devoção, se o Senhor a quem eu sirvo, no ambiente da igreja, na minha vida pessoal, não for Jesus. É dele que me vêm as grandes recompensas por servir na sua casa e nesse glorioso ministério. E quando meu coração se torna um coração tépido, morno, sem a disposição de antes, por conta das frustrações que podem acontecer no próprio ambiente da igreja, significa dizer que eu perdi o foco, que eu perdi o centro da vida, que eu perdi a proximidade do trono da graça de Deus em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como é que eu posso sair dessa condição de mornidão espiritual, se ela vier a me envolver? Qual é o remédio prescrito aqui por Cristo? O remédio é o exato oposto de uma experiência morna, de uma experiência sem sabor, de uma experiência que não causa atração, mas causa repulsa, causa náuseas de uma vida intragável. É a vida avivada, é a vida quente, é a vida que passa o tempo todo pelo despertamento espiritual, é a vida no poder do Espírito de Jesus, é a vida do que ceia a sua mesa o tempo todo, é a vida do que antecipadamente assenta-se no trono com Cristo, segundo a promessa dada ao vencedor.
E assim que Jesus, a esta igreja morna, anêmica, sem graça, sem vida, morna e estéril, lhes diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Verso 18: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ouça a voz do Espírito de Jesus. Verso 20 do capítulo 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Remédio para a mornidão espiritual é você, ouvindo a voz do Espírito de Jesus, abrir a porta do coração da sua casa pessoal. Palavra escrita na direção de quem já se converteu, de crentes, de uma igreja, a quem Jesus declara amar. Eu disciplino e corrijo a quantos amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos irmãos, a porta da vida avivada, do despertamento espiritual, é a porta da resposta no seu coração ao chamado de Jesus. Você precisa abrir a porta do seu coração e deixá-lo entrar para cear com ele de maneira escancarada. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de uma cena da qual Moniquinha e eu participamos, quando a gente chegou meio de surpresa, sem avisar, na casa de uns parentes. E, claro, você não deve chegar para fazer uma visita sem avisar. De preferência você avisa, você marca, você programa. E tem gente que marca visita como carioca costuma fazer, você já viu, né? Muita gente tem marcado visita comigo assim, ó: passa lá em casa, mas você não me dá o seu endereço, não diz a hora, me convida para tomar um café, só que eu imagino que você deve morar num raio que compreende Niterói, São Gonçalo, alguma coisa assim. Mas enfim, é da boa etiqueta você avisar antes de chegar na casa de alguém. E eu, Moniquinha e eu, chegamos na casa dessa parenta sem avisar. A gente nem pensava em ficar lá muito tempo, mas chegamos à porta da casa e acho que ela tomou um susto e recebeu a gente assim, meio desprevenida, de porta entreaberta, mas no portão da casa. E ali a gente ficou pensando que ia rolar um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa assim, mas nada, gente. Fomos recebidos na porta, um pezinho de moleque, daquele gostoso, docíssimo que eu recebi aqui tão gentilmente, desse casal precioso, mas nada. Receberam a gente, eu não posso dar aqui muita pista, porque senão vocês vão identificar quem poderia ser. Já faz muitos anos, mas assim eu fui recebido com a Moniquinha, porta entreaberta, não entramos. Você sabe que tem muita gente que vive com Jesus a experiência da mornidão espiritual, porque a porta da sua alma e do seu coração está entreaberta. Você ouviu a voz de Jesus, você sabe que é Ele que está insistindo a bater, mas você abre uma fresta, você não abre o coração inteiro, você não se lança nos seus braços, você não diz: Jesus, entra, seu Senhor, o centro da minha vida, meus planos, meus sonhos, meus ideais, minhas frustrações, minhas grandes conquistas, o caixa cheio ou mais vazio, tudo te pertence, eu sou teu, entra. E diz Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Este abrir da porta de maneira escancarada do seu coração para Jesus envolve arrependimento. Ser zeloso, verso 19: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Querido irmão, querida irmã,
Se você sente que o seu coração já não vibra do jeito que ele vibrava anteriormente, que a mornidão começa a ser a nota dominante da sua experiência espiritual, a hora é a hora do arrependimento, que abre a porta da alma na direção de uma experiência de avivamento, já um incêndio santo, um despertamento que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na nossa querida Igreja Betânia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Cristo usa a mesma linguagem de muito conhecimento, de muita familiaridade ali daquela igreja de Laodiceia. Jesus diz: mude de fornecedor, de mercador. Você tem comprado as suas mercadorias, os bens da sua vida de outros mercadores. Compre de mim, o preço é de graça. Isaías capítulo 55, verso 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Sim, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O preço já foi pago. A compra já foi bancada pelo sangue de Jesus. O ouro refinado das riquezas espirituais, do perdão dos pecados, das vestes brancas de justiça, da graça de Deus em Cristo, da vida que depende da graça, do colírio que precisa ser aplicado ao coração do crente, aos olhos do crente, de modo que eu me veja como de fato eu sou, pecador, lavado pelo sangue de Jesus, jamais autossuficiente ou autossatisfeito, por conta da graça de Deus em Cristo, por conta do seu poder em mim, por conta da necessidade de um percurso de crescimento de glória em glória, na direção da sua própria imagem, a imagem do Senhor. Ouça a voz de Deus, abra a porta da sua alma e do seu coração, irmão, irmã, e cutuque este braseiro, e atice o fogo da sua vida e da sua alma o tempo todo. Romanos capítulo 12, verso 11, Paulo diz aos irmãos de Roma: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, Paulo diz: rogo-te que reavives, que atices o fogo do dom que há em ti, que te foi concedido mediante a imposição de mãos pelo presbitério. Atice este braseiro, atice este fogo, inflame a sua vida, alimente esta chama no seu coração e na sua alma, até que tudo se incendeie pelo poder da graça de Deus e pelo derramar do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Amém. Vamos nos colocar de pé e orar. Eu quero orar com vocês de modo especial. Se você percebe que falta paixão na sua alma, se você sente que a sua alma não está fervendo como deveria ferver, se você sente que sua vida parece essa água morna, insuportável. Você já bebeu água morna? Que tem gente que aconselha que se beba com limão quando a gente está gripado. É um negócio absolutamente imbebível, intragável, insuportável. Se você percebe que sua vida perdeu esse toque das águas frescas de Colossos, ou das águas quentes, termais, de fontes terapêuticas, e quer orar, quer se colocar diante de Deus, pedindo: Senhor, atiça o fogo na minha vida e na minha alma. Nós vamos orar juntos para encerrarmos esse nosso culto nessa noite. Pode vir até aqui se você desejar essa oração nesse momento. Obrigado, querido. Se você sente que já está quentinho, mas quer ferver, pode vir também para a gente orar. Meu querido pai Antônio Elias dizia, o que eu já repeti aqui várias vezes para você: se não tenho, eu quero. Se tenho, quero mais. Se não tenho, eu quero. Se tenho,
quero mais. Abre bem a tua boca e te encherei. Escancare a porta do seu coração e da sua vida, para que o fogo seja ateado, incendeie absolutamente tudo, para não deixar nada morno no seu coração, na sua experiência pessoal. Senhor amado, Tu conheces o estado do coração dos Teus filhos e filhas, o que se passa, as lutas, as conquistas, os ganhos, o caixa mais cheio ou mais vazio. Tu sabes do percurso mais espinhoso ou mais tranquilo, de uns e de outros entre nós. O que te pedimos em nome de Jesus é que o Espírito de Jesus nos incendeie a todos. O que pedimos é que tu te agrades de nós, de modo que nossas vidas e em nossas vidas e de nossas vidas corram águas que refrigerem a alma, ou águas quentes de um rio caudaloso que produzam cura por onde passarem. Livra-nos dessa repulsiva mornidão. Livra-nos da anemia improdutiva estéril. Livra-nos, ó Deus, de anunciarmos as nossas conquistas pretéritas, sem termos nada para dizer e dar conta do que se passe no presente das nossas vidas. Senhor, nos ajuda. Usa a minha vida, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que vivamos um tempo de um incêndio santo nas nossas casas, nas nossas vidas pessoais, nas nossas células, na nossa cidade, naquilo em que cada um de nós puser as suas mãos em nome de Jesus. E os que se feriram nessa rota, e por isso se tornaram tépidos, frágeis, anêmicos, mornos, nós juntos te pedimos, dá-lhes o renovo do frescor de boas águas, de um novo vinho, de pão e leite, para a glória do Senhor. Vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, com fogo santo, não estranho, que inflame outra vez nossos corações, que nos incendeie a todos, chamas que alcancem a nossa vizinhança, as nossas escolas, as universidades frequentadas pelos jovens desta igreja. Em nome de Jesus, opera grande coisa. As crianças que representamos, esta região vizinha sofrida, ó Deus bendito, que o fogo santo incendeie toda esta cidade para o louvor da tua própria glória. Usa as nossas vidas. Te damos tantas graças pelo que o Senhor tem feito e fez até o curso deste ano. Mas, ó Deus, nós nos sentimos muito insatisfeitos à vista do mar de necessidades, do tamanho da seara. Usa as nossas vidas, incendeia os nossos corações, aquece o braseiro das nossas almas. Eis-nos aqui, portas dos nossos corações escancaradas. Entra, ó Pai bendito, queremos cear contigo, antecipando aquela ceia gloriosa que nos unirá definitivamente a Jesus e a bendita Trindade no tempo da eternidade. A Ti a glória, a honra e os louvores em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.